Meu Deus do céu. Ou seja, nós temos uma situação que talvez é interesse na causa, é fato, né? É uma decisão, existem decisões estranhas todo dia. O judiciário no Brasil é uma vergonha. Ele está sucateado, os juízes não batem ponto, tinha que bater ponto. E um sistema de segurança, olho, algo fora do comum, né? Porque senão vão fazer um dedo de borracha, né? Mas, infelizmente, agora aprovar o aumento que eles querem de 5% a cada 5 anos, né? Isso eles conseguem, né? O judiciário é uma vergonha no Brasil, é uma vergonha o nosso judiciário. Agora, doutor, faz o recurso de apelação, bate no efeito suspensivo. A tese do recurso de apelação é o limbo possessório, hein? A tese é o limbo possessório. Essa é a tese que o doutor pode reformar ou gerar nulidade. Então, esse recurso de apelação, nós temos como tese limbo possessório e cerceamento de defesa. E o doutor também tem que... Exatamente isso. Agora, o doutor também precisa bater, isso é importante, o doutor tem que bater que o autor não faz prova do 561, do artigo 561 do Código Civil. E você vê, o mais comum é o uso capião suspender a possessória. O correto seria o quê? Suspender a possessória até que o uso capião fosse julgado. Olha o absurdo, né? Agora não o juiz fazer conexão das duas ações, o uso capião não tem direito não, viu? O uso capião é uma ação declaratória. No recurso, o doutor tem que bater nisso também, que o uso capião é uma ação declaratória. Não poderia o juiz julgar junto com uma possessória. Foi uma infelicidade muito grande, né? Não poderia. O uso capião é uma ação declaratória. Nós procuramos o Poder Judiciário só para homologar. O Judiciário vai fiscalizar se tem posse, se é mais pacífica, animus domini. Agora, o juiz não pode fazer a conexão das duas ações e julgar. Está errado, né? Quando existe uma ação declaratória, é um incidente processual. Ou seja, se existe um incidente processual, tem que ser julgado o incidente processual para depois ser julgado o mérito. Então, o juiz errou feio, né? O doutor tem que usar a tese, tem que falar isso, né? Falar que a ação do uso capião poderia suspender a reintegração de posse, por mais que seja uma aventura jurídica, mas não a reintegração de posse, suspender o uso capião ou ocorrer a conexão. O doutor pode bater uma tese muito importante e atual, é a suspensão em razão da prejudicialidade externa. Externo. O que o doutor vai fazer? No recurso de apelação, o doutor abre preliminar. E aí o doutor explica isso, da suspensão em razão da prejudicialidade externa. O doutor vai usar os fundamentos do artigo 313, inciso 5º do CPC. É o artigo 313, inciso 5º do CPC. Artigo 5º, artigo 313 do inciso 5º, é isso aí, do CPC. O que o doutor vai fazer? O doutor vai explicar que a suspensão por prejudicialidade externa no processo é uma situação que determina questões de mérito. Então, como que o juiz vai e faz conexão? Um absurdo, né? Um absurdo. E aí o doutor pode bater nisso
e pode bater que é uma questão incidental, que o uso capião deveria ser julgado antes da ação processória. E tem boas teses, hein? A tese 1 é o limbo processório, a 2 seria a suspensão do processo, e a terceira tese seria a falta do cumprimento. A terceira tese seria a falta do cumprimento do 561. Do artigo do 561 do Código Civil. Do Código Civil. O 561 é o Código Civil. O outro é do processo. O juiz foi muito infeliz, né? Agora, com essas teses, tem tudo para reformar, meu doutor. Tem que reformar. Que isso, é questão de justiça, né? Se o cliente tem condições financeiras, porque a ata notarial é caro, né? Se o cliente tem condições financeiras, pode até fazer. Se fizer porque tem condições financeiras, abre um tópico no recurso de apelação das provas novas. Dá para o doutor fazer isso, das provas novas. Das provas novas. Agora, dessa forma, a nossa chance aumenta. Tem que reformar. Outra dica que eu queria dar para o doutor, porque eu quero bem do doutor, porque o doutor ganhou um amigo aqui, o doutor pode pedir nesse recurso a nulidade e a reforma. Porque nós temos vícios processuais. E a reforma. Se a gente parar para analisar o primeiro grau, julgou mal. Julgou mal porque existe uma questão incidental, que é o uso capião. Ou seja, a questão incidental deveria ser julgada antes, né? Então, existe uma questão incidental, existe uma suspensão em razão da prejudicialidade externa. Essas questões processuais levariam à nulidade da sentença. Só que no mérito dá para pedir a reforma, porque não foi, de fato, não foi respeitado o 561. Ou seja, é o tipo de processo, é o tipo de recurso que dá para pedir as duas coisas, a nulidade e a reforma. O 561 entra no mérito. Porque o 561, numa ação processória, ele tem que ser respeitado, e não foi, né? Não tem lógica, né? Esse processo foi um show de horrores, né, gente? Foi um show de horrores. É um show de horrores processuais e materiais. Não? Também não, né? Por isso a tese que tem que ser usada é o limbo processório. Porque a reivindicatória, eles têm que ter o registro, eles não têm. E também não têm a posse, nunca tiveram. Ou seja, eles estão no buraco, porque eles não têm propriedade, não dá para usar as petitórias, e não tem posse, não dá para usar as possessórias, né? Por isso a decisão, ela é totalmente estranha, né?
Meu Deus. Um absurdo, um absurdo. De fato, essa situação leva a crer que tem aí, o pessoal tem interesse na causa. Certamente tem interesse na causa. Talvez ocorreu uma superavaliação do imóvel, né? Alguma coisa tem aí por trás que a gente talvez não saiba, mas que a gente tem que reformar. Isso tem, questão de justiça, né, doutor? E com muito carinho. Doutor, hoje em dia está sendo feito tudo de forma online, né? Eu despachei semana passada com o desembargador, com o relator, e foi online. Nossa, durou 2 minutos. 2 minutos. Mandou o link, né? Durou 2 minutos. Acho que demorou mais para falar bom dia, boa tarde do que. Mas eu acho que é válido, né? O doutor pedir para fazer o despacho com o relator. Faz o protocolo do recurso, descobrindo quem é o relator, pede para fazer, né? O despacho com ele, né? É, é, é verdade, é verdade. Mas eu acho que valeria a pena, né? Porque tá fácil, né? Falou, relator ou assessor, existe um vício grave. O juiz ele fez uma conexão, e não é conexão, é incidente, né? O próprio Código Civil 313 diz isso, né? Tá bem claro. E agora, saindo da questão preliminar, entrando no mérito, como que um juiz dá a possessória, sendo que a pessoa está no limbo possessório, não tem posse nem propriedade, não prova o 561? É aí que a gente tem que bater, né? Olha lá. É que na prática, doutor, a gente pede para representar, para oficial MP, mas a gente sabe que nada acontece, né, doutor? Nada acontece. Eles fingem demência na cara dura, na cara de pau e vai que vai, né? Olha que absurdo. O juiz ele tinha que ter detectado o limbo possessório e antecipado o julgamento. Falar, não, você não cumpre o requisito do 561. Ele deu corda para se enforcar, ainda marca uma audiência que fica muito claro que eles nunca tiveram a posse, e ainda dá procedência, ou seja, é um absurdo. Desculpa falar, mas tem cara de sentença vendida, né? Tem cara de sentença vendida, sim. Porque não é normal, tem cara. Nem tudo. É verdade, sabe que é assim. Mas eu acredito que esse recurso que o doutor vai fazer, a chance é gigantesca de dar certo, viu, doutor? Ou seja, tem vício processual para gerar nulidade, tem vício processual para gerar nulidade não só em uma situação, mas em algumas, e em relação ao mérito está tudo errado, porque como que ganha uma possessória sem provar o mínimo, que o requisito da possessória para a gente ganhar é o 561, ou seja, está tudo errado, né? Está tudo errado, né? Pode fazer sim, pode fazer. Isso aí entraria no tópico cerceamento de defesa. É,
cerceamento de defesa. Então, de fato, dá para no tópico cerceamento de defesa, dá para a gente bater nisso. Agora, se o doutor for utilizar o recurso antes da abertura de prazo, antes da publicação da sentença, aí o doutor menciona que o recurso é tempestivo. O ato praticado antes, ele é tempestivo, porque já aconteceu comigo, viu, doutor? Por isso eu fico preocupado com o doutor. O relator, acho que foi o assessor, né? Vai falar que vai ser o assessor. Ele pegou e jogou. Aí o que nós fizemos? Fizemos um outro recurso e reformou. Ou seja, olha a dor de cabeça que dá para nós, né? Mas erra, doutor, erra demais. O judiciário erra demais, erra por pouco caso, erra por interesse, erra porque eles alegam que tem muita coisa. Infelizmente, viu? Infelizmente. E aí o doutor... faz isso. Porque quanto antes melhor, porque aí evita que ocorra a preclusão, né? Porque se de fato vai o oficial de justiça lá com o mandado judicial, poxa, perdeu o objeto da ação. Se isso acontecer, vamos bater na mesa, Deus me livre. Três soquinhos na mesa aqui. Mas se isso acontece, né, essa fatalidade absurda, se Deus quiser não, aí o doutor vai ter que fazer o quê? Uma ação chamada ação publiciana para recuperar a posse. Olha que absurdo, hein? Então, se acontece uma fatalidade dessa, vai ter que trabalhar com a ação publiciana. Porque a ação publiciana nós vamos querer retomar a posse com base no uso capião, entendeu? E o judiciário, se Deus quiser, não vai acontecer, mas o judiciário, no nível que está, tem que tomar cuidado, né? O recurso de apelação... O recurso de apelação, diferente de outros recursos, a súmula 418, ela sempre foi usada. O judiciário é terrível, né? É um sistema, tropa de elite. Pena que o filme só foi até o 2, né? Mas aí o que o judiciário fez? Começou a soltar entendimentos. Então no embargo já não dá, no embargo de declaração, não posso propor antes, no recurso especial extraordinário, em regra, não posso propor antes. Então o judiciário é terrível, então ele foi cortando as asinhas, né? É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo em embargos de declaração. Ou seja, sobrou o recurso de apelação e o agravo. Mas já existem aí projetos de lei para acabar com isso também. Acho um absurdo. Você propor antes, por que não? Né? Então é fogo. É um sistema, né? É que a reconsideração, você pega um juiz cabeça dura, cabeça de bagre, né? Ele muitas vezes fala, mantenha a decisão. Eles fazem isso no embargos, né? Então, vale a pena fazer, mas a gente não pode criar muita expectativa na reconsideração não, viu, doutor? Não pode criar muita expectativa e não pode perder o prazo do recurso de apelação. Não pode, não. Mas faz sim, doutor, faz sim, porque é o único meio, não tem jeito. Houve uma fatalidade aí. Fatalidades jurídicas acontecem em todos os ramos, né? Mas não tem jeito. O único meio de reformar isso é no recurso. Tem essa peça que é muito usada, o pedido de reconsideração, assim como o embargo de declaração, mas é muito difícil um juiz voltar atrás, né? Não volta, né? Tem isso também. A gente fala, mas é difícil advogar em cidade pequena, cidade menor, porque existem vários interesses. Às vezes tem um namorico aí de um filho, uma amizade de um parente, é fogo. Não leva em consideração, não leva uma ova. O ser humano é complicadíssimo, né? Faz a peça, arrebenta, tô torcendo por aqui, depois o doutor dá notícias, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá bom?
Tchau, gente. Prazer é todo meu. Fiquem com Deus, tá? Saúde, sucesso.